E hoje eu vou falar de um ponto muito específico, que é porque que né, em alguns casos, eu oriento iniciar a introdução da fruta com a fruta cozida. Esse é um ponto muito legal, polêmico, mas eu vou explicar aqui para vocês, né? Porque que em alguns casos eu oriento dessa forma. Então vamos lá. Vou começar a falar aqui para vocês, né, sobre a introdução alimentar. Então o que acontece, gente? Um conceito fundamental que a gente tem que entender em alergia alimentar é o seguinte. As proteínas, né, que é o que as células de defesa dos nossos filhos, porque estão ali imaturas, ainda são escassas, são pouco, vamos dizer assim, experientes na guerra, né, dos ataques aí que o nosso corpo sofre, as células deveriam reconhecer proteínas de realmente agressores e aí fazer a guerra, as reações alérgicas, tentando impedir com que essa proteína entrasse no corpo. E aí ele teria que reconhecer proteínas de vírus, de fungos, de bactérias, de protozoários, né? Realmente micro-organismos e organismos que tentariam nos fazer mal, trazer doença para o corpo. Só que por uma imaturidade do sistema imunológico, o que acontece? Essas células de defesa ali da criança, né? Pode acontecer, gente, em qualquer fase da vida, tá? Isso pode acontecer. Por que a alergia alimentar ela é mais prevalente, ela acontece mais em crianças? Exatamente por conta da criança nascer com poucas células e poucos tipos de células diferenciadas. Gente, a gente tem um monte de tipo de célula de defesa no corpo, né? Tem a linha ali dos anticorpos, que eles fazem um tipo de resposta, tem as outras células imunológicas, né, que tem reações um pouco mais tardias, fazem outros tipos de sintomas, né? Até por isso que a criança com alergia alimentar, cada uma responde e reage de um jeito. Tem criança que tem sintoma na pele, tem criança que tem sintoma respiratório, tem criança que tem sintoma gastrointestinal, tem criança que reage quase que na hora, tem criança que demora alguns dias para reagir depois que tem um contato com o alimento, tem criança que com uma pequena quantidade da proteína já reage de uma forma muito intensa, tem crianças que precisam ter um contato com uma quantidade muito maior de proteína para reagir, tem criança que reage via leite materno, tem criança que não reage via leite materno, tem criança que perde peso, tem criança que não perde peso e nem por isso elas deixam de ser alérgicas a algum alimento, né? Desde que o médico faça ali todo o processo e feche o diagnóstico de forma correta com o TPO, que já foi tema de aula aqui durante essas 20 lives que eu fiz para vocês. E aí, gente, é importante a gente entender que a proteína, ela é uma cadeia, né? Ela tem configuração terciária, então pensa numa... O mais parecido assim que eu consigo fazer uma metáfora é uma aranha, né? Que ela tem o corpo ali central, ela tem umas perninhas que sobem, depois as perninhas descem. Então ela é uma configuração complexa e tem uma configuração terciária, primária, secundária e terciária. Ela pensa numas 3 aranhas meio emboladas, é mais ou menos assim a estrutura de uma proteína. E para a célula de defesa entender, né, que aquela proteína ali vai fazer mal ao corpo, a célula de defesa vem e se liga nessa proteína, é como se fosse ali uma chave e uma fechadura. Elas se encaixam, elas se acoplam. Acoplou, identificou que é um agressor, começa a fazer esses sintomas, cada criança de um jeito. E o que acontece? Qual seria o mecanismo para a gente diminuir as chances dessa célula de defesa acoplar na proteína e fazer reação alérgica, né? Seria mudar a cara da proteína. Então, se a gente muda a configuração da proteína, muda a forma, né, o formato mesmo ali da proteína, a célula de defesa não consegue chegar aqui e encaixar. Se ela não consegue chegar aqui e encaixar, né, vamos dizer aí que a proteína colocou uma fantasia de carnaval, uma máscara de... Vamos, na onda da pandemia, vamos falar que ela está com uma máscara de pandemia e aí a célula de defesa não consegue reconhecer mais a proteína. E um jeito muito interessante, né, que a proteína muda de configuração, muda de formato, põe a máscara da pandemia, põe a fantasia de carnaval aí, o que quer que seja para ficar mais irreconhecível, é passar por um processo térmico, passar pelo processo de calor. Toda vez que a proteína é aquecida, ela muda um pouco a sua configuração. E dependendo da criança, né,
essa mudança pelo aquecimento dos alimentos, pelo aquecimento da proteína, pode fazer com que a célula de defesa dela não reconheça aquela proteína como alergênica e não faça reação. Tá? Então esse princípio, gente, vale para qualquer alimento, só que não vale para toda criança. Porque vai ter sistema de defesa que é mais espertinho, vamos dizer assim, uns do que os outros. Tem sistema de defesa que colocou a máscara da pandemia, ele pôs a máscara de carnaval, já não reconhece, a proteína vai entrar no corpo da criança sem fazer qualquer sintoma. Tem criança que o sistema de defesa é mais espertinho e mesmo com a máscara da pandemia, ele consegue reconhecer a proteína do alimento como agressora. Tá? Então é uma tentativa que a gente faz para diminuir o potencial alergênico de algumas proteínas e dependendo da criança, ela tolera a proteína do alimento, né? O alimento, quando o alimento é aquecido, sem fazer reação, mas quando o alimento é dado in natura, é dado cru, ela faz a reação. Então existe esse grupo de alérgicos, existe às vezes a criança está naquele momento ali do tratamento, está naquele momento da evolução, né? Porque a criança ela evolui dentro do tratamento da alergia alimentar. Ela vai amadurecendo as suas células ali e num dado momento pode ser que a célula já mais madura, quando a proteína está disfarçada, ela já não reconheça como alergênica, tá? Isso pode acontecer. E aí, então, contei por que o aquecimento ele muda a configuração da proteína e reduz a chance da criança fazer reação alérgica àquele alimento. E algumas crianças realmente, quando o alimento está aquecido, passou por um processo de cocção, foi assado, por exemplo, a criança não reage. Quando o alimento está cru, in natura, reage, tá? Então, expliquei essa parte. Segunda parte, crianças alérgicas, gente, principalmente as crianças que têm reações, né, sintomas gastrointestinais, podem ter esse intestino muito sensível, as células de defesa que ficam ali no intestino muito reativas, porque a gente tem um batalhão de defesa ali, bem, né, tem aqui o intestino, que é um tubo, passou a parede do intestino ali, a gente tem um batalhão de células de defesa ali prontas para atacar, porque a gente é muito atacado por muita coisa que a gente ingere, né? Muitos vírus, bactérias, né? A gente sabe, tá na onda aí, chegam pela boca, né? Chegam pelo trato gastrointestinal. Então, no intestino, todo um trato gastrointestinal, na verdade, a gente tem muitas células de defesa. E aí, então, temos ali um batalhão pronto para atacar. Temos, às vezes, um intestino que já foi muito agredido pelas guerras da alergia alimentar. Então, são células ali muito sensíveis, às vezes, né, acabaram de chegar por uma inflamação ou estão inflamadas. Então, é um órgão que está mais sensível, principalmente pelas crianças que têm sintomas gastrointestinais. E aí, célula inflamada não faz o que ela deveria fazer normalmente. O que célula do intestino faz? Né? A gente tem dois tipos de intestino, são células um pouco diferentes, com funções diferentes também. Mas o primeiro intestino, que é o intestino delgado, né? O intestino fino que a gente tem, que é a primeira parte ali do nosso intestino, logo depois do estômago, é uma parte específica que é responsável por produzir enzimas e absorver os nutrientes. Porque a gente não absorve o alimento grandão, nem a proteína grande, nem o carboidrato grande, nem a cadeia de gordura ali grande. Ela tem que ser quebrada. Então, as enzimas são como se fossem esses martelinhos que vêm e quebram aqueles nutrientes grandes para que consiga ser absorvido ali pelas células do intestino e esses nutrientes chegarem no nosso sangue e serem distribuídos aí para todas as células do corpo, para que a gente tenha energia, acesso aos nutrientes, né, para fazer todas as funções orgânicas. E aí, célula inflamada não faz bem o que deveria fazer, né, como por exemplo, gente, quando a gente dá uma topada aí no dedo, ou uma unha encravada, que tem uma inflamação ali naquele local. A gente mal consegue pôr o pé no chão, mal consegue andar, fica vermelho, fica inchado, né? Dói. Então, o que está inflamado a gente não consegue desenvolver bem o que deveria fazer. Então, célula do intestino inflamada não consegue produzir, né, às vezes em quantidade suficiente, esses martelinhos, que são as enzimas. E aí não digerem bem esses nutrientes. E tem uma deficiência também que é muito interessante, né, que ela decorre
da inflamação que a alergia causa, que é uma intolerância, né? Intolerância, então, seria a não digestão correta, uma intolerância à digestão de carboidratos, que são os açúcares. A gente tem o carboidrato do leite, que é a lactose, mas a gente tem o carboidrato também das frutas e de outros alimentos, né? Tem carboidrato em tubérculo, em legume, em cereal, até em carne, em quantidade muito menor, mas tem, né? Alguns nutrientes aí a gente tem quantidade maior ou menor, dependendo do grupo alimentar. Mas se a gente não tem as enzimas em quantidade suficiente, esses nutrientes não são bem digeridos e fica aquele nutriente grande ali dentro do intestino da criança. A bactéria vem e fermenta, causa aquele tanto de gases. Quando o nutriente ele não está digerido, ele fica hiperosmótico. O que quer dizer isso? Ele puxa a água do corpo para dentro do intestino, tá? Porque ele fica ali de uma cadeia grande e fica hiperosmótico, ele puxa a água. Então dá diarreia, dá excesso de produção de gases, a barriguinha da criança estufa, dá desconforto, pode dar até vômito, dor de cabeça, né? E geralmente diarreia, e aí esse carboidrato ele sai. Por que isso pode acontecer também, né? Porque o intestino está inflamado, então a criança apresenta uma intolerância à digestão de carboidratos por conta da inflamação que a alergia causa. É uma intolerância secundária à inflamação do intestino. Ela geralmente é transitória, passageira. Na medida que esse intestino é desinflamado, na medida que a gente consegue fazer bem o tratamento da alergia alimentar, consegue identificar a quais proteínas a criança está reagindo de forma alérgica, consegue fazer toda a barreira aí, né, via alimentação ou contato no dia a dia, dependendo da sensibilidade da criança. Esse intestino vai desinflamando e ele volta a produzir as enzimas e consegue digerir bem os carboidratos. Mas se não consegue, né, a gente tem esse recurso de aquecer, principalmente as frutas que são riquíssimas em carboidrato, gente. Então a gente aquece ali, muda a configuração da proteína, né, dá uma quantidade menor para ver, porque a criança também pode apresentar esse quadro de intolerância secundária à questão da alergia. E aí é exatamente naquele momento que pode acontecer desse carboidrato não ser digerido, das fezes ficarem muito ácidas e do bumbumzinho da criança sapecar todo de assadura. Aconteceu isso aí com vocês em algum momento? Pode ter sido isso, tá? Então, para a gente diminuir o potencial alergênico, até para essa questão também não acontecer, se a gente faz o cozimento dessas frutas, né? Por que eu estou falando muito das frutas, gente? Porque elas têm um índice glicêmico maior, tem uma maior quantidade de açúcar e geralmente, né, quem não viu e não acompanha o meu método e não viu a minha aula de ontem e foi orientado, e é a orientação geral que se tem, que se inicie com frutas, a introdução alimentar, né, de crianças não alérgicas. Muitas vezes as famílias de alérgicos também recebem essa orientação. A minha instrução é que pelo menos você cozinhe a fruta nas primeiras vezes que você for oferecer essa fruta para a criança, para ver como ela vai tolerar, tá? Eu tenho pacientes que toleram as frutas cozidas e não toleram as frutas in natura. Tem criança que já vai tolerar logo de cara a fruta in natura. Lógico que tem, mas eu como mãe de alérgico, como nutricionista especializada no tratamento das alergias alimentares e como eu trato os meus pacientes com o máximo de segurança possível, sabendo que eles podem fazer reação a alguma fruta, o que eu vou fazer? Eu vou na segurança primeiro, eu quero ver como que o corpinho deles vai reagir, como que esse intestino vai reagir e como que essas células de defesa vão reagir. Então, eu procuro, nas primeiras vezes que eu vou oferecer aquela fruta, eu ofereço a fruta cozida, faço mesmo, levo na panela com um pouquinho de água, né, deixo ali o calor agir, mudar a configuração da proteína para ficar menos alergênica e vou oferecer para a criança. Vejo como a criança vai reagir. Tem criança que já reage até à própria fruta cozida, né? Tá no momento ali, às vezes, fazendo uma intolerância secundária ou realmente reagiu de forma alérgica à proteína daquela fruta. Pelo menos, gente, eu tenho a segurança ali que a gente tentou ao máximo reduzir as chances, tá? Então, se imagina, já reagiu com a fruta cozida, pensa, né, no intestino, como seria aquela proteína chegando íntegra, in natura, poderia até causar uma reação mais devastadora ali para a criança. Então eu prefiro sempre ir na segurança, sempre começo com um alimento muito bem cozido,
com uma menor quantidade, a gente vai evoluindo, porque lembra que eu falei, quem acompanhou aqui as outras 2 aulas do início da semana? O processo de introdução alimentar é um processo de evolução. Ele pode se iniciar aos 6 meses, mas ele pode ir até 2 anos de vida da criança. É um processo. É o mesmo processo que a criança aprende a andar, aprende a falar, não é de um dia para o outro. A introdução alimentar é assim também, né? Eu sei que tem muita expectativa das famílias, às vezes as pessoas em volta colocam muita expectativa, às vezes até o profissional de saúde coloca muita expectativa e quer que a coisa aconteça de um dia para o outro, e na grande maioria dos casos não é assim. A criança, às vezes, gente, nem entende que aquele alimento é de comer, né? É todo um processo. Então a gente pode ir com calma, a gente não perde por fazer essas tentativas mais seguras antes. A criança não tem que, com 6 meses e 1 semana de vida, estar comendo ali todos os alimentos, muito pelo contrário, na criança alérgica, isso pode colocar todo o processo que às vezes você demorou aí para conseguir estabilizar o seu filho, a sua filha, ou às vezes nem estava estabilizado, nem era o momento de começar a introdução alimentar. Você começa a apresentar outras proteínas mais complexas para a criança e aí o sistema imunológico começa a reagir a outros alimentos. Você acaba aumentando a chance do seu filho virar aí um múltiplo alérgico, né? E passar mal e fazer quadro de intolerância secundária. Então vai com calma, né? O que eu sempre falo aqui para vocês, a pressa é inimiga do alérgico. Tudo é um processo, gente. Tudo na vida é um processo. Às vezes você já quer, né? Como tem aquela frase, né? Acabou de entrar e quer pegar a cadeira e sentar na janelinha. Calma, entra primeiro, sobe um degrau, sobe outro, vai com segurança, vai com calma, vai identificando se realmente a criança vai reagir a outros alimentos ou não. Apresente o alimento na forma mais segura, né? Vai dos menos alergênicos para os mais alergênicos. Você não tem que oferecer todos os alimentos de uma vez, você não tem que oferecer todos os potenciais alergênicos na primeira semana, não é assim, a gente tem que ver a resposta, a criança vai aprender a digerir ainda, calma. Essa questão da janela imunológica, né, que muitos de vocês me perguntam aqui, gente, tem alguns estudos mostrando que se você, né, olha o que os estudos falam, né, e aí cabe a correta interpretação dos estudos, isso é muito importante, porque às vezes sai um estudo com uma boa metodologia, tem base científica, ok, e o profissional lê aquilo e interpreta do jeito que ele quer, né? A gente tem que entender a interpretação das coisas. Janela imunológica seria um tempo que a gente deveria, vamos dizer assim, aproveitar para oferecer alimentos que tenham potencial alergênico maior, né? Vamos dizer assim, que o sistema imunológico toleraria mais e não faria reação alérgica. Só que o que o estudo mostra é que a gente não deve atrasar a entrada desses alimentos potencialmente alergênicos, né? Não é adiantar, a gente não deve atrasar, são 2 coisas diferentes. Então o que eu estou vendo são muitos profissionais e muitas famílias que têm acesso aí ao estudo ou escutam alguma coisa atravessada aí às vezes na internet e querem introduzir alimento em criança com APLV, com alergia à proteína do leite de vaca já diagnosticada, ou até em suspeita aí de outros alimentos, às vezes não está estabilizada, está em ampla reação, apresentando sintoma, e quer fazer a introdução de ovo, de trigo, de banana, de peixe, de crustáceos, de amendoim com a criança antes de 6 meses. Não é essa a proposta, não é essa a proposta. E também não é a proposta apresentar tudo logo nas primeiras semanas. Não é essa a proposta. A questão é não atrasar, porque os estudos viram que se você deixa para oferecer esses alimentos com maior chance de causar alergia, né? Então, quais são eles? Então, leite, né, de vaca é o disparado, o que mais causa alergia em crianças do mundo inteiro. Depois o ovo, a soja, o trigo, amendoim, peixes e crustáceos, né? Vamos dizer que são os alimentos mais potencialmente alergênicos. Então, se você atrasa muito, então se você deixa para dar isso para a criança depois de 1 ano, 2 anos, os estudos mostram que isso pode aumentar a chance do seu filho reagir. Mas os estudos também mostram que se você oferecer qualquer alimento, né, principalmente os potenciais alergênicos,
para a criança, né, muito antes, de forma muito prematura, quando às vezes a criança não está nem apta, gente, o trato gastrointestinal, né, que vai da boca ao ânus, não está nem pronto para ter contato com alimento sólido. A criança tem um risco danado até de engasgo ali, e de consequências seríssimas de engasgo. Se você faz essa apresentação de alimentos sólidos muito antes, você também aumenta o risco da criança reagir. Agora pensa comigo, janela imunológica, né? Um tempo ali que o sistema imunológico estaria ainda susceptível a ter contato com proteínas mais alergênicas, mas o nosso filho já é a PLV, já reage à proteína alimentar. Eu me questiono muito que janela imunológica é essa. Ele já é uma criança com alergia alimentar, né? Então, será que existe realmente essa janela imunológica para uma criança que já reagiu a algum alimento? É um questionamento que eu tenho. Tá? Mas o que os estudos mostram é isso. Você nem antecipa demais e nem atrasa demais. Porque antecipar demais ou atrasar demais, você aumenta o risco da criança reagir de forma alérgica a alimentos. Mas existe um tempo, gente, né? De 6 meses até, vamos dizer aí, 8, 9 meses, é um tempo que a criança está ali ainda de introdução alimentar. Então é um tempo normal, seria um tempo seguro, vamos dizer assim, né, de introdução a esses alimentos. Deixa-me ver então, olha, já bombou de perguntinhas. Gente, quem chegou agora, hoje está aberto para me fazer pergunta pelo meu canal do YouTube, tá? Juliana Maia NutriPLV. O link está aqui na bio do Insta, corre para lá para me fazer perguntinha, já aproveita, se inscreva no canal se você está aqui comigo no YouTube, se inscreva aí no canal, marque o sininho para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal, compartilhe um monte de dicas por aqui. E dê um like aí também nos vídeos, né, gente? Compartilhe o link dos vídeos nos grupos que vocês participam, para outras mamães, marquem outras mamães por aqui também. É todo mundo muito bem-vindo, eu faço esse trabalho com muito carinho, realmente de forma gratuita, para ajudar o máximo de famílias possível. Uma aguinha aqui, porque eu falo, a garganta vai secando. Então, vamos lá. Deixa eu começar aqui com as perguntinhas. E para quem não ouviu aí também no início, o workshop tá quase chegando, hein, gente? Dia 11 agora, a gente já tá aqui no dia 6, no dia 11 começa o workshop. Nós vamos ter as aulas com todo o conteúdo da jornada da mãe PLV, do diagnóstico a cura, o que vocês têm que fazer para o tratamento do filho, da filha de vocês darem certo, para eles estabilizarem, terem saúde, terem boa nutrição e andarem no caminho seguro rumo à cura. Vou divulgar tudo isso lá para vocês no workshop entre os dias 11 e 18. Vão ser 3 aulas, a primeira sai na segunda, a segunda na quarta e a terceira na sexta. E essas aulas vão ficar liberadas só durante a semana do workshop, tá? Então se programem, não deixem acumular, a vida de mãe é corrida. Eu tô fazendo as aulas bem enxutinhas, bem objetivas, com muito conteúdo para vocês aproveitarem ao máximo. E durante essa semana a gente também vai ter lives exclusivas para quem se cadastrar no workshop. É gratuito, mas eu preciso do seu e-mail para te mandar todo o conteúdo e os links exclusivos para vocês participarem das lives comigo, me fazerem perguntas. Então clica aqui no link da bio, arrasta para cima do Stories ou lá no meu site para se inscreverem e divulguem também. Gente, e eu sempre falo, né, vocês são minhas embaixadoras aqui da divulgação de informações. Se vocês gostam do meu conteúdo, né, se fez diferença aí para vocês, se ajudou a vocês em alguma forma, eu peço a ajuda de vocês para me ajudarem a chegar em outras famílias que também precisam dessa informação. Então dê um print aqui nessa live, compartilhe no seu stories, marca o meu arroba, eu vou fazer, né, um compartilhamento do seu stories aqui também. Escreve lá rapidinho se você está gostando, se o tema foi legal, se você entendeu, deu algum clique, né, fez alguma mudança de chave aí, se eu conseguir de alguma forma te auxiliar em alguma questão, escreve lá rapidinho, Ju, a live foi ótima, gostei disso, não gostei daquilo, ou você também, sugestões são válidas, mas faz o print aqui dessa live e compartilha lá. E me marca, né? Tem que me marcar para chegar aqui para mim, para eu ver que você me marcou, @Juliana Maia NutriPLV. Vamos compartilhar e marquem as outras mamães também. Então, deixe-me ver aqui as perguntinhas das meninas aqui no YouTube. Havia uma perguntando aqui. Fiz leite de coco para ele tomar, mas ele reagiu. Por quê? Vilma, porque coco
né, se foi reação alérgica mesmo, a gente tem que ver isso, né, se foi reação alérgica mesmo. Porque, gente, eu acabei de secar meu cabelo fica caindo na cara aqui, por isso que eu tô ajeitando ele aqui. Aí ele fica muito macinho na hora e ele cai, aí me incomoda. Então vamos lá, Vilma, tem algumas questões. Primeiro é identificar se foi reação alérgica mesmo, tá? Por isso é tão importante que você tenha aí um profissional de saúde especializado, médico especializado em alergia, para te ajudar a identificar se realmente foi reação alérgica ao alimento. Porque, gente, o coco, ele é rico em triglicérides de cadeia média, é uma gordura, né? E tem gordura saturada também, e isso pode causar diarreia, né? Muita gordura, às vezes o intestino da criança está sensível, é uma criança muito pequenininha, não sei qual foi a quantidade aí, então pode dar diarreia na criança, pode dar um desconforto intestinal, mas aí pela característica do alimento, né? Tem muita família que confunde. Os alimentos, gente, têm características também, que até na gente, pensa aí quando você come uma feijoada, uma belíssima feijoada, como fica a sua barriguinha? Cheia de gordura, cheia de feijão, né? Que é do grupo ali das leguminosas que produz muitos gases, brócolis, repolho, couve-flor, e toda essa família aí, né? De lentilha, ervilha, grão de bico, feijão, soja, uma beleza para dar gases. E tem outros alimentos gordurosos também, né? A gordura do coco é uma gordura saudável? Sendo ingerida em quantidade moderada, mas é gordura, dependendo da sensibilidade da criança ou da quantidade aí, né, do momento, a criança pode apresentar um problema digestivo com o alimento. Isso pode acontecer também, né? Lembra que eu falei aqui na aula de hoje que intestino inflamado não consegue fazer bem o que ele deveria fazer? Né? Então tem criança que tem problema de digestão com alguns alimentos por conta da inflamação que a alergia causa. A gente tem que entender e conseguir separar essas duas coisas. E outra coisa, Vilma, eu tenho pacientes, não é tão comum, tá, gente? Mas eu tenho paciente que faz reação alérgica à proteína do coco. Todo alimento que tem proteína, né, a criança pode reagir. Lembra que eu sempre falo aqui com vocês que a criança APLV, que tem alergia à proteína do leite de vaca, que geralmente é a primeira alergia a ser diagnosticada, é uma criança, na verdade, que tem alergia a alimentos. Algumas crianças vão reagir só ao leite de vaca? Sim, né? Seja via alimentação da mãe, seja quando é fórmula dada direta a ela, seja quando é o leite dado direto a ela, sim. Algumas crianças vão reagir só ao leite de vaca, mas a maioria das crianças reage a mais de um alimento, tá? Não reagem só ao leite de vaca, podem reagir. Então, Vilma, tem que ver essa questão, tá? Se foi realmente reação alérgica, mas eu tenho pacientes que reagem ao coco. Tá? É o coco mesmo, já está mais do que fechado, né? Fechou com o médico, o diagnóstico certinho, com o alergista, realmente é reação ao coco. A Kelly. Doutora, em crianças alérgicas a múltiplas coisas, né? Leite, ovos, trigo, soja, conservantes, mesmo não consumindo, sente um calor muito forte na barriga, mesmo não consumindo nenhum alergênico. Será que é estresse? Bom, Kelly, tem criança que é muito sensível, essa inflamação fica por muito tempo. Quando a criança é muito múltipla alérgica, é muito mais difícil, né, fazer realmente uma dieta e os cuidados do dia a dia de forma correta, excepcional, para que ela não tenha nenhum contato com nenhum alergênico. Eu tenho alguns casos de crianças assim com múltiplas alergias, crianças muito sensíveis, né, que inflamam por muito tempo. Então, primeira coisa, né, realmente toda a dieta e os cuidados do dia a dia estão sendo bem feitos? Será que a criança está reagindo a alguma outra proteína que ainda não tenha sido identificada? Pode acontecer, né? Esse calor, gente, é bem característico mesmo da reação alérgica, né? Lembra quando eu falei aí, quando a gente tem uma inflamação em qualquer coisa, inflama uma cutícula, bate o braço, quebra uma perna, destronca um pé, inflama, fica vermelho, né? Vem mais células ali de inflamação, até para restaurar o lugar. Tem mais irrigação de sangue, fica quente, fica vermelho. Isso é bem característica da inflamação mesmo, né? Você está falando aqui a barriguinha quente, pode ser realmente característica da inflamação, né? Teria que entender um pouco mais o contexto, mas pelo que você me falou aí, pode estar ligado sim.
A Patrícia perguntando aqui, a criança pode reagir à fórmula base de aminoácido? Ô, Paty, poder pode, é raríssimo, mas poder pode, mas eu vou explicar aqui o que acontece. A fórmula base de aminoácido, gente, não tem proteína do leite de vaca. São aminoácidos sintéticos, né? O que é um aminoácido? Então, pensa comigo aí numa proteína que eu falei aqui hoje com vocês, que é uma estrutura complexa, como se fossem várias aranhas aí juntas, né? Uma estrutura que tem estrutura terciária até. E aí, pensa num colar de pérola, uma proteína inteira. A gente tem a ligação peptídica, que é o fio que liga essas pérolas, e cada pérolazinha, que é a menor estrutura da proteína, chama aminoácido. Então, é a pérola do colar, tá? O que o sistema imunológico, o sistema de defesa, reconhece como agressor e vai fazer reação alérgica? É quando tem pérola junta e tem ligação peptídica, que é o fio ali que junta as pérolas. Se as pérolas estão soltas, o sistema imunológico não reconhece aquilo como agressor e não faz reação alérgica à proteína do leite de vaca. Só que essa fórmula, dependendo, porque a gente tem várias marcas, né, gente, de fórmula de aminoácido. Então, eu tenho alguns pacientes, né, que reagem a uma outra proteína que pode ter ali, dependendo da marca, que é uma proteína de outro alimento. Então, eu tenho pacientes que fizeram reação alérgica, mas não pela proteína do leite de vaca, porque eles reagem também a uma outra proteína que tem lá ligada a uma gordura que tem ali dentro. E uma outra questão, tá, que é muito interessante dessas fórmulas. Fórmula hidrolisada, que são essas fórmulas onde a proteína é muito quebrada, né? Seja extensamente hidrolisada, seja de aminoácidos, são fórmulas muito finas, muito líquidas. Então, tem criança que tem doença do refluxo associado, que piora o quadro, mas não é porque está fazendo reação alérgica à proteína do leite de vaca, porque ali não tem. O que acontece, aí tem uma outra questão aqui também que eu vou falar para vocês. O que acontece é que é uma fórmula muito, muito, muito líquida, e quanto mais líquido, mais reflui, mais volta. Então, às vezes, piora o refluxo da criança, mas não é por conta de reação alérgica, é por conta da consistência da fórmula. Aí, nos meus pacientes, tem um segredinho que eu utilizo com muito sucesso, que ajuda muito nessa questão. E uma outra questão, gente, a questão de traços domésticos. A fórmula em si não tem proteína, mas o que essa fórmula está tendo contato? Onde ela está tendo contato tinha traços domésticos. Às vezes a criança está reagindo a traços e não à fórmula, porque a fórmula, ou ela ou a criança, está tendo contato com alguma outra coisa que tenha pedacinhos da proteína do leite de vaca. Isso também a gente tem que analisar, né? Como eu falo que sempre com vocês. Não é às vezes só o alimento. A criança pode reagir à proteína do leite de vaca, à proteína de outros alimentos, via não alimentar, porque tem proteína de alimento em outras coisas. Então, esse também, né, todo o processo que eu faço com as mamães que participam do meu programa online de acompanhamento. A gente investiga, tem um método, tem um passo a passo de investigação, né, o passo a passo da estabilização, porque a gente tem que ter esse olhar global. Né? Muitas vezes, ok, tá aí gastando fortunas, rios de dinheiro com a fórmula de aminoácido. Né, tá passando um perrengue, eu não sei como é que tá aí em relação à distribuição da fórmula pelo SUS nessa época de pandemia, mas está fazendo outras coisas, né, é o que eu falo, é a dieta e os cuidados do dia a dia, isso é muito importante, e às vezes a criança não estabiliza por conta disso. A Tati falando, estou em apuros aqui na Austrália. Tati, aquela questão, né? A gente já conversou. A Daiana perguntando aqui, Ju, uma criança não mediada apresenta sintomas depois de quanto tempo? Após apresentar sintomas, quanto tempo leva para estabilizar? Aqui as reações são gastrointestinais e dermatite. Então tá, Daiana, dermatite é mista, né? Presença de células e pode ter a presença de anticorpo, mas ela demora mais do que 2 horas para se apresentar na criança como sintoma realmente. E aí, né, sintoma gastrointestinal mediado por células, sintoma tardio. O tempo de reação, gente, é muito individual.
né? Como eu falei aqui. Então, reação mista e IgE não mediada, mediada por células, são reações tardias, acontecem depois de 2 horas. Mas esse depois de 2 horas pode ser depois de 2 horas, 6 horas depois do contato com o alimento, 12 horas, 24, 36, 72, 6 dias, 7 dias. Então, pode ser de depois de 2 horas até 7. Tem alguns relatos, aí é um número menor, mas tem alguns relatos de crianças que reagem 10 dias depois do contato com a proteína do leite de vaca ou outra proteína alimentar que ela faça reação alérgica. Então, isso é muito individual. Uma média, tá? Média é sempre média, gente. Média é uma maioria, vamos dizer assim, das crianças, elas reagem em até 3 dias. Em até 3 dias, a grande maioria das crianças IgE não mediadas já fazem os sintomas de reação depois do contato com o alimento. Mas tem criança que vai fazer depois. Então, isso é complexo, tá? É muito mais difícil identificar o furo em criança IgE não mediada, porque em IgE mediada, onde a reação é por anticorpo, em até 2 horas. A não mediada é depois de 2 horas, mas, né, como eu falei aqui, tem alguns casos de crianças que reagem depois de 10 dias. Aí você tem que tentar lembrar ali, cabeça de mãe cansada, fazendo 1000 coisas aí, lembrar tudo que aconteceu 10 dias atrás, é complexo mesmo, não é fácil não, né? Por isso que tem que ter diário alimentar, tem que anotar tudo, tem que ter um profissional especializado te ajudando, isso é muito importante. E tempo para melhorar. Também depende, né? O problema do tratamento é sempre isso, depende da criança. A gente começa a ver como os nossos filhos começam a se comportar na medida que a coisa vai acontecendo, né? E também pode mudar de alimento para alimento, ainda tem essa dificuldade, né? Até os sintomas podem mudar de alimento para alimento. A criança que reage ao leite de um jeito, tem criança que reage em até 2 horas com leite, aí já é mediada, e para outros alimentos aí já é não mediada. Tem criança que é mista para alguns alimentos e mediada para outros. Então, é complexo, realmente é complexo, tá? Mas pode demorar, por exemplo, com sintomas gastrointestinais, a inflamação do intestino pode demorar de 30 a 45 dias para melhorar totalmente, né? Lógico que se a gente fizer todo o controle dos furos, em 15 a 20 dias a gente já observa uma boa melhora, mas o intestino pode demorar até 45, em alguns casos mais graves, onde a criança é muito múltipla alérgica e às vezes a gente não conseguiu ali, né, naquele momento ainda identificar todos os alimentos, ou a extensão da inflamação é muito grande, pode demorar até 60 dias. É complicado. Eu sou mãe de criança e já é não mediada, né, gente? Não é fácil. O sintoma demora mais a aparecer e demora mais a acabar. Vamos ver aqui. A Janaína perguntando aqui, meu bebê de 3 meses tem intolerância à lactose, gostaria de saber sobre a alimentação. Jana, muito provavelmente seu bebê não seja intolerante à lactose. Só para te falar, porque o que acontece, gente? Para criança ser intolerante à lactose, o que é raríssimo em bebezinhos, raríssimo, ela não tem a produção da enzima geneticamente, né? Então ela não produz o martelinho que quebra o açúcar de leite de mamíferos. Então ela nem toleraria o leite materno nem um dia, e os sintomas são só intestinais. Então é dor, excesso de produção de gases e diarreia. Ela já não toleraria nenhum leite de mamífero, né? Porque os leites que não são modificados, obviamente, mas leite materno tem mais lactose do que o leite de vaca, por exemplo. E as chances são que a sua criança seja APLV. Ela pode até ter um quadro de intolerância secundária à lactose, como eu expliquei aqui no início da aula para vocês. Mas muito provavelmente, tá, Jana? Não seja intolerante não, cuidado com isso, procure um médico especializado, um gastropediatra, né, porque muito provavelmente aqui os sintomas são gastrointestinais, para fechar esse diagnóstico de forma correta, tá? Eu acho que você está com esse diagnóstico errado. E no caso de intolerância intolerância à lactose, gente, vai ser uma dieta com produtos sem lactose, né, e tem produto que vai ter que tirar mesmo o leite, enfim, porque não tem opção sem lactose, tá? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Muito provavelmente o problema é com qualquer coisa do leite. A dieta de criança APLV, você não tem como colocar nenhum produto que tenha base aí de leite e derivados, porque na indústria não tem como tirar a proteína só do leite, tá? O açúcar tem como, mas a proteína não tem como, e a criança vai reagir. A Keila falando aqui, fiz os exames do meu bebê
e não deu nada. Mas ele é alérgico, IgE mediado. Não, imediado não existe, tá? É mediado. Mas o doutor passou o leite e tal, tô com medo. Tá, Keila, tem que entender. Seu filho faz placa vermelha, inchaço? É isso? Porque se for isso, muito provavelmente vai dar no exame. Que exame que você fez? De fezes? De sangue? Prique? Né? Tem que ver o que aconteceu aí. Que exame é esse? Se for sintoma tardio, gente, não vai dar no exame, porque é mediação de célula. Célula não aparece no exame de sangue de IgE. IgE detecta anticorpo. Anticorpo é reação de criança que faz placa vermelha, urticária, angioedema, inchaço de boca, olho, outras partes do corpo em até 2 horas. É isso que dá no exame de IgE específica de sangue, prick teste que o alergista faz lá no consultório As Picadinhas. Exame de fezes nem precisa fazer para ninguém, tá? Não percam seu tempo e seu dinheiro. A Pri perguntando aqui se a fruta cozinha na água ou com vapor de água. Depois posso colocar açúcar? Não, Pri, açúcar não. Pri, pode ser na água e pode ser no vapor também. O vapor, gente, principalmente no início, o vapor ele vai demorar mais a cozinhar. Então vai ter que deixar mais tempo, tá? Para a fruta ficar bem molinha, bem hidratada. E quanto mais a gente hidrata o alimento também, a digestão ela é mais facilitada. Eu prefiro no inicinho hidratar com água e mexendo ali na panela, mas depois você pode fazer no vapor. E são só as primeiras vezes, tá, gente? São os primeiros testes, não é para sempre que a criança vai ficar comendo fruta cozida, não. Isso é importante também. A Jadina aqui falando, parabéns pelo seu trabalho. Você vai dar certificado para quem participar do workshop? Não, Jana. Não é um curso, né? Não é um curso profissionalizante, né? Nem nada disso não, tá? Não tem certificado não, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. A Vilma falando aqui. Meu filho tem 1 ano e 5 meses, descobri que ele é PLV com 1 ano, faz tratamento, mas tem 3 meses. Beleza, Vilma. Quando o bebê fica com muitos gases e demora muito para liberar as fezes? Mas qual que é a dúvida, Pri? Né? Assim, pode fazer massagem abdominal, tem que ver se ele está em reação, porque tem criança, gente, a maior parte dos bebês que têm sintomas intestinais fazem diarreia, mas alguns fazem constipação, fazem prisão de ventre. Então pode ser isso, tá? Agora, tem também uma questão de uma constipação que precisa ser tratada, às vezes, com medicamento, tá? Tem casos e casos, por isso que o gastro sempre tem que avaliar. A Priscila falando aqui, quais leites vegetais você pode dar para o seu bebê? Até 2 anos nenhum, né? A não ser que você faça em preparações acima ali, para próximo a 1 ano, que vai fazer um bolinho, um biscoito caseiro, uma torta, aí você pode usar o leite vegetal para preparação. Porque fórmula a gente não pode aquecer, né, gente? Fórmula a gente não aquece. Tá lá na recomendação da lata, todos os fabricantes. Você pode mudar a configuração ali, aquela proteína já hidrolisada não é para aquecer fórmula, tá, gente? Não adianta, se o seu filho está reagindo a uma fórmula extensamente hidrolisada, você esquentar, ferver a fórmula, não. Não façam isso. Tá? E teria que ir para uma mais hidrolisada ou pensar num outro tipo de fórmula. Eu estou falando do alimento, o aquecimento é do alimento, tá? Fórmula não se esquenta. E leite vegetal, Pri, não supre necessidade nutricional de criança até 2 anos. Criança até 2 anos, gente, a principal fonte alimentar é leite materno ou fórmula, tá? E o alimento para complementar depois de 6 meses. O alimento complementa o leite materno à fórmula, não o contrário. E aí, depois de 2 anos, a criança, se ela não é muito múltipla alérgica, se ela não tem outros problemas associados, se ela não desenvolveu uma seletividade alimentar, se ela come de forma equilibrada e adequada, ela pode até não precisar da fórmula, tá? E pode entrar como um leite vegetal na medida que ela tem necessidade de tomar alguma coisa que pareça com leite, se ela ainda continuar PLV. Leite materno pode continuar, tá, gente? Leite materno até no mínimo 2 anos. Não atrapalha a introdução alimentar, não vira água, não prejudica o seu bebê, muito pelo contrário, só ajuda. Mantenham o aleitamento materno até quando vocês quiserem e o filho de vocês quiserem, tendo a certeza
que você está dando o melhor alimento, o melhor remédio, o melhor carinho, o melhor aconchego, tudo de melhor para o seu filho. É no mínimo, Organização Mundial de Saúde, não sou eu que estou falando não, tá? É no mínimo até 2 anos. Mas a fórmula, como ela só nutre, né? Até depois de 2 anos, se a criança come bem de forma variada, não tem outras patologias associadas, outras questões, aí o alimento já faz o papel que a fórmula faria, porque fórmula não é substância viva e não ajuda a criança a desenvolver outras potencialidades como o leite materno ajuda. Então, fórmula, depois de 2 anos, pode ser, né? Cada caso é um caso, tem que ser avaliado, pode ser que já não tenha mais necessidade. O Tati, síndrome do intestino irritável, você está me falando aí, acho pouco provável, tá? Eu acho que é alergia alimentar mesmo. E ela tá com o intestino irritado por conta da alergia. Eu acho que é mais por aí. Não acho que é síndrome do intestino irritável em bebezinho, não. É alergia não controlada, a verdade é essa. De uma criança não mediada apresenta sintomas... isso aqui eu já li, peraí. Meu filho tem diagnóstico clínico de alergia ao leite, a reação dele fezes com muco várias vezes ao dia, contato com leite e dermatite. Esses são sintomas só de APLV mesmo? A princípio sim, Jadna, só de APLV mesmo. A Pri aqui, maravilhoso, muito obrigada pelas respostas. De nada, Pri. Leite de inhame feito em casa pode dar ao bebê a partir de quantos anos? Miriam, acabei de responder, tá? Então, em preparações, você pode fazer, né? Vai fazer um bolinho caseiro, um biscoito caseiro, uma torta para o bebê APLV. Em preparações, você utiliza leite vegetal. Para dar para o bebê, em substituição ao leite, só depois de 2 anos, se for fórmula, né? Se for leite materno, gente, não vai ocupar o estômago da criança com caldo de alimento, porque leite vegetal, gente, é o caldo do alimento. O alimento nunca, mas nem de longe, é tão completo quanto o leite materno. Então, se a criança está em aleitamento materno, você não dá copo de leite vegetal para a criança, né? Dá leite materno. Dá leite materno. Agora, se a mãe precisa trabalhar, fica, né, o dia inteiro, a criança sente a necessidade, depois de 2 anos, não tem problema nenhum, você pode dar um leite vegetal para ela. Né, se até 2 anos é leite materno e fórmula e leite vegetal para preparações. Agora, a mãe, gente, em dieta, pode tomar o leite vegetal aí sem problemas, desde que a criança não faça reação à proteína daquele vegetal que está sendo utilizado para fazer o leite vegetal. Porque pode acontecer também, né? A gente tem leite vegetal aí, nossa, de tantas coisas. A indústria está cada vez produzindo mais leites vegetais, né? A gente tem de coco, de amêndoas, de pistache, de aveia, de chia, de quinoa, de inhame, de arroz. Dá para fazer tem um monte de receitinhas de leite vegetal que dá para fazer caseiro. Alguns leites vegetais desses de caixinha que a gente compra no supermercado já tem o cálcio suplementado, isso é muito legal, né? Principalmente aí para as mamães e crianças acima de 2 anos. Que não, né, ainda tem que fazer a dieta de restrição. O cálcio também é muito importante que seja olhado, né, gente? Para as mães em dieta e para as crianças acima de 2 anos, tem que ter cuidado com isso, com dieta ineficiente, que causa deficiência aí nas crianças. A Karine falando aqui, bom dia, pode acontecer reação via leite materno ao coco, abacate e ovo? Sim, tem crianças que fazem reação via leite materno. Esses alimentos, sim. Qual que é a sua pergunta aqui? Aqui. Ju, minha filha está com restrição há 3 meses, ainda apresenta cocô verde, muitos gases. Gastro me indicou uma fórmula aqui. Estou com receio de oferecer e dar reação. É uma fórmula extensamente hidrolisada. A maioria das crianças se adapta, algumas não. E é o que eu sempre falo, tem um momento do tratamento, né? Toda fórmula, gente, toda fórmula, o profissional que está acompanhando, né, que realmente entenda sobre alergia alimentar, espero que sim, que seja o caso, ele vai identificar aí qual momento do tratamento a criança está, qual é
a chance da criança reagir àquela fórmula ou não, né? E tentar ali indicar a melhor fórmula. Aí eu não sei, eu não acompanho vocês, eu não consigo saber se realmente neste momento essa é a melhor fórmula para a sua filha. Mas é o que eu estou dizendo, é extensamente hidrolisada. Muitas crianças toleram, algumas não. Depende da reação, depende do momento, depende do que está acontecendo aí com vocês, tá? Vale introduzir os alimentos alergênicos via leite materno antes da IA? Claro, com certeza. Mas sempre mais seguro, né? Muito mais seguro. Com certeza, Miriam. Deixa eu ver se tem mais perguntinhas aqui. Deixa eu ver se tem alguma que eu passei. Não, acho que eu respondi tudo, gente. Deixa eu ver se tem mais perguntas novas aqui. Coloque aqui pra mim. Se eu como ovo e o meu filho não reagiu, ele pode reagir quando eu oferecer via oral? Sim. Tá? Sim. Pode ser que a criança não reaja via leite materno e quando o alimento é dado diretamente a ela, pode ser que ela reaja. Mas é sempre melhor a gente testar via leite materno primeiro, porque é mais seguro, né? Vai chegar uma proteína já digerida, porque vai passar pelo seu trato gastrointestinal. Então a gente já vai saber, porque tem criança que já reage via leite materno, aí você nem vai dar um alimento, né, para ela naquele momento, informa aí para o médico, para o profissional que está fazendo acompanhamento de vocês, para ver quando vai tentar oferecer de novo. Isso é importante. Até amanhã, 11 horas, tem outra live falando sobre a introdução alimentar. Quais alimentos causam mais alergia? Opa, já dei uma pincelada hoje, mas amanhã eu vou falar mais especificamente, tá? E até os tipos de reações mais ligadas. Será que depende do alimento? Não depende? Depende da quantidade? Não depende? Amanhã vai ser bacana, tá? Então, quais alimentos causam mais alergia? Quais alimentos você vai ter que ter mais cuidado quando oferecer, quando introduzir, quando iniciar? Então, até amanhã, 11 horas, mais uma live aqui comigo. Chama todo mundo e vem.